Olá, meu nome é Leno. Eu vou iniciar a apresentação da primeira fase do Tech Challenge da Postec da FIAP em Arquitetura de Sistemas.NET. Os personagens do grupo são Gabriel, Leno, Rafael e Stefan. Nós fazemos parte do grupo 30 da turma 11. Este projeto constitui na construção de uma plataforma de games educacionais chamadas FIAP Cloud Games. Essa plataforma irá evoluir em cada uma das fases. Ainda aqui no README do nosso repositório, nós temos os objetivos deste Tech Challenge, as tecnologias que foram utilizadas nele e um setup inicial. Agora eu vou mostrar um pouco do código-fonte. Nós criamos um monolito, e neste monolito nós aplicamos tanto DDD quanto arquitetura limpa. Vou tentar mostrar brevemente um pouquinho de cada uma das camadas. Aqui na camada de domínio, nós temos essa pasta que tem os arquivos que são compartilhados em todos os contextos delimitados. Por enquanto, nós só temos o contexto de identidade. Aqui nós temos abstrações e aqui exceções de domínio. Aqui nós temos objeto de valor. Aqui um exemplo de objeto de valor, sem o texto puro. Interessante notar que esse objeto de valor só consegue ser construído se ele for válido, pois todas as validações são no construtor, assim como todos os outros objetos de valor. Assim como também todas as entidades. Aqui estão as entidades, aqui o exemplo da entidade. Também está sendo feito todas as validações no construtor. A entidade herda de entity, e o entity tem um ID, pois todas as entidades possuem um ID. Aqui um outro exemplo de entidade. E é interessante notar que na entidade ela tem seus comportamentos, revogar e substituir, não está sendo terceirizada para classes de terceiros, assim nós conseguimos deixar o domínio rico. Aqui nós temos os contratos dos repositórios e aqui um contrato para geração do hash da senha. Interessante notar aqui na camada de domínio que nós não temos referências a nenhuma outra camada e também referência a nenhuma biblioteca externa. Todos os projetos nós estamos utilizando .NET 10. Indo para a camada de aplicação, nós temos as DTOs, temos os validadores que validam os DTOs de entrada, que são os requests, e o exemplo de alterar senha. Nós estamos usando o Fluent Validation para fazer essas validações. E nós optamos por organizar essa camada com use cases. Aqui está um exemplo de use case. Aqui está criando objetos de valor. Usa esses objetos de valor para criar a entidade. Aqui lança uma exceção de domínio, caso não atenda este requisito de negócio. E aqui usa o repositório para persistir a entidade. Aqui um outro exemplo de use case. Aqui nós podemos ver que usamos o JWT e para gerar esse JWT nós usamos esse contrato que vai ser implementado na camada de infraestrutura. Aqui nós podemos ver que nós só temos dependência com a camada de domínio e biblioteca externa nós só estamos usando o Dlog da Microsoft e o Fluent Validation. Indo para a camada de infraestrutura, nós temos aqui a implementação dos contratos para fazer o hash da senha. Estamos implementando com o Argon 2 ID. Aqui, para gerar o JWT, estamos gerando tanto o JWT quanto o refresh token. Ok, a parte do refresh token fica lá na use case, que é só o JWT. E na parte de persistência, nós temos as configurações das entidades com o banco, está fazendo todo o mapeamento para o banco, e o mapeamento do objeto de valor para funcionar corretamente. Estamos usando as migrações e estamos fazendo a implementação dos repositórios. Criamos uma camada para fazer as injeções de dependência, aí organizamos por camadas, injeções. É só interessante mostrar aqui na application que quando adicionamos Fluent Validation, forçamos que as mensagens
caso em português, e customizamos algumas mensagens padrões. Indo para API, nós usamos controllers. Aqui na Autocontroller pode receber qualquer requisição anônima. Aqui na conta, precisa estar autenticado para conseguir acessar tudo que está aqui nessa controller. E aqui na usuário, além de estar autenticado, precisa ser um administrador. Bom, aqui no programa, o que é interessante a gente ver, foi adicionada a documentação. Aqui na documentação, a gente usou OpenAPI para gerar a documentação. E a parte de interface dos usuários, nós temos duas opções, que é o Swagger e o Scalar. Aqui nós usamos o Problem Details para padronizar as respostas de erro. Aqui eu vou entrar só para a gente ver. Quando for 401, a gente está deixando os textos em português. Aí a gente deixou 401, 404 e esses demais aqui. Aqui está adicionando as dependências. Só estamos usando a documentação quando for ambiente de desenvolvimento. Aqui é o middleware global de erro. Então, qualquer exceção que der, irá ser capturada aqui, irá usar o log, irá logar a exceção, com todos os detalhes dessa exceção, e para o usuário só irá ver essas mensagens mais amigáveis. Aqui nós temos um middleware que captura as exceções de domínio, para que as exceções de domínio não caiam no middleware de erro, e tenha uma resposta adequada, não seja um erro 500, e para um caso de validation exception, seja um 400, e conflict exception, seja um erro 409 de conflito. E aqui nós temos a adição tanto da autenticação quanto da autorização. Bom, vou iniciar a aplicação agora para demonstrar as funcionalidades obrigatórias. Aqui ele abriu o Swagger, porém, irei optar por usar o Scalar. Vou aqui no endpoint de registro de usuário. Antes de registrar o usuário, vou atualizar o banco aqui para ver, temos 3 usuários. Vou fazer essa chamada sem preencher nada. Aqui está todas as validações. Vou começar a preencher. Eu tenho user 1, vou criar o user 2. Vou colocar no formato inválido, que é de e-mail. Tenha. Colocar sem caractere especial. E ainda para estar aí validação. O e-mail está inválido, falta o caractere especial. Colocar. As senhas não confere. E criado. Consultando no banco, user 2 foi criado. Vou fazer o login. Retornou access token, refresh token. Vou copiar o access token. Vou no endpoint para obter os dados da conta, chamar. Não vai poder, porque precisa estar autenticado. Irei colocar o access token. Retornou. Porém, se eu for na API que lista todos os usuários, deixa eu apagar. Apagar não, pode manter. Ele chamou, porém, deu um 403 porque o usuário não tem permissão, pois ele não é um administrador. Isso aqui só funciona para administrador. Já deixei preparado aqui numa outra aba, o usuário que é administrador, irei fazer o login com ele. Copiar o access token dele. Na API, para obter. A gente pode ir na conta só para validar que ele tem um perfil administrador.
E, quando a gente obtém todas as contas, funciona para esse usuário que é administrador. Bom, agora eu vou parar a aplicação para mostrar os testes. Aqui nós temos os testes criamos testes de unidade, executando os testes de unidade, todos aqui, todos funcionaram com sucesso. Criamos 78 testes. Também nós criamos os testes BDD. E o teste BDD, o Gabriel irá demonstrar para nós. Opa, galera, tudo bom? Me chamo Gabriel e vou apresentar a parte sobre BDD. A gente decidiu fazer um projeto só para eles, para ficar mais organizado. E internamente a gente dividiu por módulo. Né? No caso, a entidade tem a pasta para ele, o shared não é um módulo, mas por questão de ser algo compartilhado, tem a pasta para ele também. Internamente a gente dividiu por caso de uso os testes, seguindo a arquitetura da nossa aplicação aqui. A gente decidiu pegar 4 casos de uso para aplicar o BDD. Internamente, para cada caso de uso, a gente divide em 3 arquivos. Arquivo feature, context e step. O feature, nosso arquivo principal do BDD, né, que pode ser usado tanto por devs como pessoas não diretamente ligadas ao código, como POs, etc. Ele tem a descrição, né, principal deste teste, com cada funcionalidade que está sendo testada. E também tem cada um dos cenários. Para cada um dos cenários vai ser criado um teste que será gerado automaticamente pelo próprio framework. Seguindo, então, a gente tem os steps, que vai ser a implementação em código para cada uma daquelas linhas do BDD. Aqui tem os givens, o ends e os vents. E o context seria o arquivo que a gente usa para compartilhar o estado do contexto de variáveis e objetos que precisam ser usados entre cada um dos passos do BDD, do set BDD. Então, para executar esses testes, basta a gente vir aqui no nosso Text Explorer, executar como um teste normal, né, já que esses testes são gerados como testes normais, né, pelo framework. A gente pode simplesmente executar eles aqui e é isso. Os testes passaram, os testes que a gente fez. Então, sobre essa parte do projeto é isso. Valeu, pessoal. Bom, voltando aqui para a API, nós utilizamos o New Relic na API. E quem vai demonstrar essas configurações será o Rafael. Olá a todos, meu nome é Rafael Caetano e hoje eu vim apresentar sobre a parte de logs do nosso projeto. A lib que decidimos utilizar para configurar os logs do nosso projeto foi a New Relic. A instalação e o setup dela é bem simples. O primeiro passo é instalar, né, o pacote do NuGet, o newrelic.agent. Depois da instalação concluída, temos que criar o arquivo de configuração deles, que é o newrelic.config. Ele é um XML bem simples, então que só contém, né, as informações necessárias para o New Relic funcionar. Um dos principais pontos aqui para se ter em mente é a license key, adicionar a license key do New Relic, o nome da aplicação, no nosso caso aqui, FIAP Cloud Games, o log level, né, dos logs, nesse caso aqui info. Um bom ponto a se destacar é deixar o agente enabled para o agente do New Relic ter atuação, né, já direto no projeto. E essa é uma configuração bem básica, bem simples do New Relic. Desse jeito aqui ele já vai estar pronto para atuar no projeto, sem maiores complicações e configurações. Bom, um outro requisito obrigatório dessa fase era modelar o projeto utilizando o IVT-Storm para mapear os fluxos de usuário e jogos. Vou mostrar aqui o nosso diagrama como ficou. Bom, ficou assim. Aqui nós temos a linguagem ubíqua. Aqui nós temos todos os fluxos até que nós chegamos nos agregados. No agregado de usuários nós temos o fluxo de cadastro de usuário e login do usuário. No agregado de pedido nós temos o fluxo de realização de pedido por um usuário, realizando a compra de um jogo. Aqui nós temos o fluxo de cadastro de promoção, no agregado de promoção. E no agregado de jogo, nós temos o fluxo de cadastro de jogo.
E assim finalizamos a fase 1.